Aí é uma obra minha, introdutória aqui do nosso vídeo de hoje, 30 de setembro. Ela é uma obra assim, melancólica, densa, né? Ela tem 3 minutos e meio de duração. Eu compus para trilha sonora, uma peça de teatro, do meu amigo, não vejo há muitos anos, o Giovanni Nicolic, chamada Deus no Divã. Eu tenho algumas músicas de minha autoria lá no Spotify. Devagarzinho a gente vai divulgando aqui. Eu tenho um outro canal que é só de música, né, que chama Música e Sons, @Elderar, né? Você acha ele facilmente, @Elderar com H, Elderar, @Elderar. Eu tenho lá umas 400 gravações, né, como pianista, tecladista e acordeonista, né? Apesar que esse canal de música ele está meio parado, mas em breve eu vou reativá-lo, né? Veja, é melhor eu pôr uma música minha que não vai sofrer acusação de direitos autorais, porque a música é minha, está registrada e tudo, né? Porque as duas que eu coloquei do Villa-Lobos, o YouTube entendeu que deveria se pagar direitos autorais, né? Não para o Villa-Lobos, porque as obras do Villa-Lobos são de domínio público, mas pela orquestra que fez a gravação mais recentemente e tudo mais, né? Então, é uma outra situação aí, né? Veja, hoje eu vou começar falando um pouco de geografia, né? Vocês sabem da importância da geografia para quem se interessa pelo tema geopolítica, geoeconomia, geoestratégia, pois a base da geopolítica é a própria geografia, né? Pois que muitas das características dos povos, nações, países, veio da própria ocupação geográfica. Então, a geografia física, por exemplo, eu acho que tem uma importância crucial para a própria determinação da geografia humana, né? E vocês sabem, eu fiz um vídeo aí sobre a COP30, que vai ser em Belém do Pará. O Pará tem bastante mata amazônica, né? E não se sabe se o Pará, se Belém do Pará vai ter infraestrutura aí para receber 45 mil, né, pessoas aí, que é o que se espera, né? Sendo que ele só tem 10 mil leitos lá, os hotéis de Belém do Pará. Então não se sabe realmente se eles vão poder debater devidamente aí os problemas da ecologia, da sustentabilidade, da preservação de biomas, né, questão das, enfim, todos aqueles temas tão caros para esse tipo de evento, né? Eu já falei sobre esse tema aí num dos nossos vídeos aí, o que eu penso sobre isso daí, né? Mas vamos ao Rio Amazonas, né? Começar aqui falando um pouco de geografia hoje. Veja, o Rio Amazonas, algumas curiosidades, né? Primeiro, é o rio mais caudaloso do planeta. E também o mais extenso. Veja, ele superou o Nilo, né? Que o Nilo era considerado lá na África, né, o mais extenso do mundo. A bacia hidrográfica do Amazonas abrange 7 países, ó: Peru, Brasil, Colômbia, Venezuela, Bolívia, Equador e Guiana. Ela nasce na Cordilheira dos Andes, do Peru, na região de Arequipa, né, e deságua no Oceano Atlântico. Ela atravessa o estado do Amazonas todinho, quer dizer, pega o trecho da Colômbia, Amazonas, até desaguar lá na Ilha do Marajó, onde tem a cerâmica marajoara, bastante conhecida ali, formando um enorme delta, né? E toda aquela água, aquele volume de água absolutamente colossal, né? 20% da água doce do planeta está no Rio Amazonas, né? Então tem a maior e mais rica biodiversidade do mundo ao longo dessa bacia hidrográfica. Milhares de espécies de peixes, muitos ainda não foram sequer descobertos, né, pelos estudiosos. Em alguns trechos, o rio Amazonas, na época da seca, ele pode exceder 10 quilômetros de largura, e na época das cheias, 50 quilômetros de largura, quer dizer, um colosso, né? Em geral não possui pontes, né?
devido ao seu tamanho e também à densidade da floresta. Em 2007, descobriram lá um imenso aquífero no subsolo amazônico. Inclusive um rio chamado Ramsar, que é um rio subterrâneo que corre paralelo ao próprio Amazonas, a uma grande profundidade. Essencial aí para as comunidades indígenas. Dizem que há tribos ali que sequer tiveram contato com a civilização, no seio ali da floresta amazônica. Índios que sempre se afastam cada vez mais da presença do homem civilizado, né? Somos nós, né? E muitos povos ribeirinhos ali também, jangadeiros, castanheiros, né? Pescadores, né? Que vivem do rio e da floresta. Falando um pouco mais, veja, né? A passagem do Amazonas pelo Brasil, do rio Amazonas, ou melhor, da floresta amazônica, né? O bioma amazônico, a maior parte desse bioma amazônico está no Brasil, né? 60% do chamado bioma amazônico, da floresta amazônica, também chamado floresta equatorial, tropical, fica no norte do Brasil, né? Mas 11% passa pelo Peru, né? Nasce nos Andes, como eu disse, na região de Arequipa, no sul do Peru. 7% passa pela Colômbia, a floresta amazônica, praticamente inacessível por rodovias, né? Por exemplo, lá o departamento do Amazonas, na Colômbia, só pode ser alcançado por via fluvial ou aérea. Os nossos militares pensaram em ocupar a Amazônia, em tomar posse da Amazônia, e por isso fizeram a Transamazônica. Eu não tenho muita certeza disso, mas eu acho que uma boa parte da Transamazônica está intransitável, né? Bolívia, 7%. 7%. O Parque Nacional Madidi, na Bolívia, é um dos mais ricos em biodiversidade do mundo. 7% também na Venezuela. Mata densa, né? Montanhas, regiões também de savanas, o Monte Roraima, né? Guiana, 3%. Na verdade, a Guiana, 80% da Guiana é floresta tropical primária, intocada, selva virgem, né? Praticamente toda a Guiana é uma floresta virgem. O Suriname, 2%. Também o Suriname é praticamente só área verde. O Equador, 1,5%, que se chama Equador também porque é cortado pela linha do Equador, né? Essa linha imaginária que separa o hemisfério norte do hemisfério sul. No Parque Nacional Yasuni, no Equador, tem muitas espécies ali. Dizem que tem mais espécies por quilômetro quadrado do que em qualquer outra parte do mundo. Guiana Francesa, um pouquinho mais de 1% da Amazônia fica na Guiana. Abriga o Centro Espacial de Kourou. Veja, são lançados foguetes diretamente da selva. Então é realmente bastante interessante aí, alguns dados a gente tomar conhecimento, né, em função também daquilo que nós vamos ouvir aí nos próximos, em novembro, né, quando vier a COP30 aí. Pessoal, entrando já no assunto da geopolítica brasileira, veja, lá por 2014, ou será que foi 2015, eu estive na Avenida Paulista, né, tomado ali por aquele furor direitista pelas redes sociais. Estive lá no caminhão, lá na Avenida Paulista. Quem que estava lá? O Dante Mantovani, aquele Nando Moura, né? E o Eduardo Bolsonaro, né? Naquela época a gente defendia aí o movimento antipetista, anticorrupção, valores da direita, né? Enfim, estava naquela hipnose coletiva lá, fomentada pelas redes sociais, pelo olavismo, né? Enfim, era um momento assim de grandes paixões, né? Mas veja, como eu digo, nada é tão ruim que não possa piorar, né? De lá para cá, muita água já rolou, né? E naquele dia eu falei para o Eduardo, conversei com o Eduardo, né?
antes de entrar no caminhão. Falei, Eduardo, seu pai vai ser presidente. Falei para ele, 2015, hein? Será que foi 14? Não, foi 15. Seu pai vai ser presidente. Em 2016 eu já estava afastado desse movimento. Já estava curado, vamos dizer assim. Mas seu pai vai ser presidente. Ele falou, pois é. Não vai ser fácil, hein? Ele falou. Nós vamos enfrentar uma barra muito grande. Eu falei, aí você tem que estar preparado para isso daí, né? Então, a nossa conversa foi mais ou menos assim. Foi rápido, né? Mas o fato é o seguinte, agora a PGR acaba de denunciar, a Procuradoria-Geral da República, denunciar Eduardo Bolsonaro por golpe contra o Estado Democrático de Direito, né? Por coação no curso do processo, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Veja, o Eduardo ele tomou um caminho realmente muito arriscado, né? Como dizia Henry Kissinger, né? É arriscado você ser inimigo dos Estados Unidos. É perigoso você ser seu amigo. No caso aqui, a PGR do Brasil, brasileira, né? Dos nossos poderes aqui instituídos. Mas é fatal que ele vai acabar sendo perseguido pelo próprio Estados Unidos, lá dentro dos Estados Unidos. Nunca se sabe o que esperar dos Estados Unidos, né? Pessoal, um outro ponto aqui que eu gostaria de abordar, eu vou falar do Bebiano. Veja, o Bebiano, o Major Olímpio, a Joyce Hasselman, as pessoas, inclusive do núcleo duro, né, do ex-presidente que está condenado aí, quando se voltam contra aquele movimento, se dão conta de que é um movimento de extrema-direita, né, e rompem. Veja, o Bebiano e o Major Olímpio morreram de maneira estranha, né? E a Joyce Hasselman também acabou sofrendo ali uma agressão, né? Então, são coisas estranhas, né? Mal sabidas, mal contadas, né? Mas uma outra coisa mal contada, veja, eu não vou citar a fonte aqui, mas ela vem do núcleo duro, né? Naquele dia que o ex-presidente sofreu a facada, ele dissera, numa sala fechada, antes de sair a campo, né? Quando ele vai ter contato lá com seus eleitores, com seus fiéis, vai ser carregado e depois vai sofrer aquela facada. Ele dissera o seguinte, ó, se eu sofrer um atentado, eu vou ganhar as eleições. Eu vou ganhar facilmente as eleições. Eu vou virar um mártir. Veja, se existe uma gravação autêntica dessa fala, não sei se existe, as coisas ficarão um tanto duvidosas, né? Bom, se não existir gravação nenhuma, ou se a fonte está inventando, né? Ficam elas por elas, né? Vida segue, enfim, são coisas estranhas. Falar sobre o ouro, né? Ouro, segunda parte do vídeo, né? A primeira parte foi geografia, né? Comentário aí sobre Eduardo Bolsonaro, sobre Jair Bolsonaro. Falar sobre o ouro. O ouro só valoriza. Está no melhor ano, né? Em 45 anos. Valorizou quase 50%, aí, um colosso, né? O ouro é a forma de dinheiro mais antiga, comprovada e histórica. Todas as civilizações têm no ouro, né, um sistema monetário, né, nos últimos, no mínimo, 5.000 anos. O ouro sempre esteve presente, né? Não poderia ser diferente hoje. Em 1971, que foi a década das crises do petróleo, os Estados Unidos removeram o vínculo entre o lastro no ouro e o dólar, né? O vínculo entre o ouro e o dólar. E aí passa a ser proibido você liquidar seus pagamentos internacionais do grande comércio internacional, comércio externo, com ouro, né? Isso está escrito na carta, acho que é a carta de criação do FMI, né?
Então, o ouro, o preço do ouro passa a ser cada vez mais volátil, né? A China adota uma abordagem oposta, né? Veja, no caso aí, a China é um grande importador de energia, né? Os países com excedente de energia, por exemplo, a Arábia Saudita vende petróleo, gás à China. Ao mesmo tempo, a China é o maior exportador mundial de bens industriais e de consumo, né? A China ela exporta muito. Já a China comprar é mais difícil. Ela compra só aquilo que ela realmente necessita, né? Então, ela é o maior exportador e ela também importa, por exemplo, energia, petróleo. Os países que exportam energia para a China, eles compram produtos industrializados da China, né? Então, por exemplo, a Arábia Saudita, né? Então, ela exporta petróleo para a China. O negócio é realizado em ouro e a cotação é feita em yuan e não ao dólar americano. Veja, ele é lastreado em yuan, é ouro lastreado em yuan. Então, a Arábia Saudita vende 500 bilhões de yuans em petróleo para a China, e aí ela compra 400 bilhões em yuans de carro elétrico, de robôs, drones, tetos solares, equipamentos solares, sistemas de telecomunicações da Huawei, 5G, né? E aí ela tem ainda um superávit aí de 100 bilhões de yuans. Agora, o que ela faz com esses 100 bilhões de yuans? Ela compra título do Tesouro dos Estados Unidos? Não. Ela compra ouro e o armazena em cofres chineses. Adivinha onde que ela guarda esse ouro? Na China, em Xangai. Aí ela pode converter isso daí em yuan, ou ela pode também deslocar, mover o seu ouro, se ela precisar. Então ela mantém uma riqueza sólida em ouro. E ao mesmo tempo a China se beneficia, né? Ela mantém o seu excedente comercial, ela não tem mais de manter o seu excedente comercial em título do Tesouro dos Estados Unidos. Uma situação vantajosa aí para ambas as partes. Então foi exatamente assim que a China desenvolveu o sistema do yuan baseado em ouro. E é por essa razão, né, que os bancos centrais estrangeiros, especialmente dos mercados emergentes, compram ouro loucamente como nunca antes na história. E qualquer aumento do preço do ouro é uma ameaça aos títulos do Tesouro dos Estados Unidos, né, especialmente aos títulos de longo prazo. Por quê? Porque esses títulos vão perdendo o valor e o ouro vai aumentando o seu valor cada vez mais. Então é uma jogada aí, né, que os americanos vão lidar com essa jogada da China, né? Bom, os Estados Unidos é um país dominado, né, por um lobby militar, militarista, armamentista, né, e também se pode dizer sionista, né? Então o que ele vai fazer? Ele vai colocar a sua poderosa marinha. Ele tem a mais poderosa marinha do mundo, ele tem 800 bases militares espalhadas pelo mundo. Ele vai posicionar sua marinha no Estreito de Malaca, ou talvez no Mar do Sul da China. Ele vai conter os navios comerciais e mercantes chineses. Ele pode fazer isso daí, ele pode paralisar a economia da China e terminar aí essa jogada do ouro, lastreado em yuan. Os Estados Unidos têm capacidade militar para conter navios chineses no Mar do Sul da China, e ele vai fazer isso daí? Bom, eu acredito vendo, né? O fato é que é melhor investir em ouro, né? Claro, quem puder, né? Eu só invisto para daqui, só, né? Não sou capitalista, não sou empresário, não tenho ações lá no BlackRock, mas enfim, a gente tem que ficar informado, né? Agora, abordar aqui essa questão da parte já final do vídeo. Veja, parece que o Trump e o Netanyahu, né? Trump e o Netanyahu estão propondo aí a criação do Estado palestino.
Isso é uma completa farsa, né? O Trump, mais uma vez, ele deixa patente que ele não passa de um empregado de um homem condenado pelo Tribunal Internacional de Haia, que é quem realmente manda nos Estados Unidos. A gente sabe muito bem que é o poderoso lobby sionista, né? Agora, você imagine o seguinte, um povo chega na reta final, né, da prática genocida contra o outro povo, que não é absolutamente algo recente, é algo que vem desde a década, desde o final do século XIX, quando foi pensado esse Estado supremacista, racial, e tudo mais, calcado em determinações dogmáticas da antiguidade e tudo mais, né? Aí você chega e fala, não, então vamos, aí o Trump e o Netanyahu anuncia aí, né? São homens de TV, né? Homens de mídia, entreguem todas as armas, soltem todos os reféns e aceitem serem governados, né? Entreguem tudo. E vocês não vão participar da reconstrução aí, né? Sim, porque eles querem fazer um resort, né? Então essa proposta do Trump é pornográfica, é mais uma piada de mau gosto, né, contra o povo, né, o povo que está lá. Aliás, por falar nisso, pessoal, por falar sobre esse tema, ontem houve um debate formidável aí entre um rabino, né, que foi debater, ou melhor, foi debater-se, né, contra o Breno Altman. Ontem, mais uma vez, no podcast Três Irmãos, que está dando de 10-0 aí, né? Veja, o rabino que debateu-se contra o Breno Altman ontem, do Três Irmãos, é um retrato de Israel. Não respeita regras, quer dizer, interrompe o debatedor. Veja, ele acredita num homem condenado, que é o Netanyahu, e vive de ficções dogmáticas da antiguidade, né? Doa quem doer. No fim das contas, o debate, eu assisti de madrugada o debate. Carente de argumentos, no fim das contas, é infalível que ele vai acusar você de antissemitismo. É o velho truque, né? Para esconder suas reais intenções supremacistas, né? Veja, se você disser que é errado explodir um hospital, uma escola, uma igreja, uma creche cheia de crianças palestinas, eles vão te acusar de antissemita, como se eles fossem semitas, né? Quer dizer, não são, apenas uma ínfima quantidade de israelenses são de fato semitas. Se você fizer ali um teste genético e biológico, ali tem 10% de semitas ali. Na verdade, são europeus, asquenazes, israelenses. Os verdadeiros semitas são os palestinos, que sempre viveram ali e que eram os judeus bíblicos, e que se converteram uma parte ao cristianismo, uma parte ao islamismo, e depois passaram por vários impérios, o Império Romano, e depois o Império Turco-Otomano. Veja, eu sou contra esse Estado sionista, contra qualquer um que apoie esse Estado aí, né? Por quê? Porque eu sou democrático. Veja, não importa se o indivíduo é judeu, é cristão, é ateu, é hindu, é qualquer um que apoie o supremacismo racialista, colonialista, tem de ser criticado. Por quê? Porque já está condenado, inclusive, pelo Tribunal Penal Internacional de Haia. Não adianta comprar TikTok, não adianta vir Trump com conversa mole, não adianta. Os vídeos, as informações, os fatos falarão por si, até as pedras cantarão, né? Respondendo um amigo aqui, né, se eu sou socialista, né? Bom, capitalista com certeza eu não sou, né? A única quantidade de ouro que eu tenho é essa daqui, né? Sim, eu defendo o socialismo. Defendo o coletivismo, a coesão social, a busca da igualdade, o fim de privilégios de classe, por exemplo, bolsa paletó, bolsa sapato de cromo alemão, bolsa relógio Rolex, bolsa
gabinete, bolsa, Gucci, né? Bolsa, aluguel, bolsa, festinha de aniversário, enfim. Defendo as associações, as cooperativas, os sindicatos, sim. É uma forma legítima de organização dos trabalhadores, dos assalariados, dos proletários, né? Sim, eu defendo o socialismo. Pois que o capitalismo sem função social não passa de usura, não passa de uma aberração diabólica, não passa de sinagoga de Satanás, né? E o futuro, tudo indica, será o capitalismo de Estado com função social. Eu não sei como é que os americanos vão fazer isso daí, se o Trump vai conseguir fazer isso daí, né? Mas ele vai ter que adotar em algum momento o modelo chinês, do Partido Comunista da China, que é o partido mais profissional, meritocrático e representativo do mundo. E faz o que é bom para o povo dele, né? Não estou dizendo que nós temos que fazer isso aqui no Brasil, mas em algum momento os países terão que partir para uma parceria público-privada inteligente, para prosseguir no processo de industrialização, de desenvolvimento sustentável, né? E com finalidades sociais, né? Com finalidades socialistas, né? Bom, resumindo, o acordo do Trump aí com Netanyahu, né, para Gaza é para ter paz. É a paz dos cemitérios, né? Não tem nada a ver com paz, né? Tinha mais um artigo aqui também sobre a cidade de Salvador, né? Talvez eu fale num outro vídeo, né? A gente já está chegando ao termo aqui da nossa análise de hoje. Um outro portal aí interessante é o Geopolítica em Português, que ele fala ali também do corredor ferroviário Istambul-Teherã-Islamabad, né? Veja, quando a gente defendeu tantas vezes aqui a bioceânica, né? A ferrovia, né? Então, aquele começo do vídeo, né? Eu já vi só o final aqui da minha obra aqui para piano, eu gravei em estúdio. Ela é uma obra assim, ela é estável, quase fúnebre, né? Porque ela é reflexão de Deus no divã. Ele começa a pensar, por que eu criei o universo, né? E começa a ver o resultado da sua obra, Deus no divã. É muito interessante, sabe? Assim ela fica estabilizada aí nesse final, né? Bom, pessoal, canal Luz no Fim do Túnel, deu 30 minutos hoje, hein? Vocês conheceram uma obra de minha autoria. Ó, vou aproveitar para divulgar o meu outro canal também, né? Que é o canal Música e Sons, né? O canal tem gravações lá, tem umas 300 ou 400 gravações de piano, piano acústico, piano eletrônico digital, acordeon, né? Que você acha facilmente esse canal, @elderar, com H. Aí, o canal tá meio parado lá, porque eu comecei esse de geopolítica, que é um tema que eu gosto, e geopolítica, geoeconomia, geoestratégia. Então vamos em frente, pessoal. Prestigia aí o nosso canal, Luz no Fim do Túnel. Vamos tentando lançar alguma luz aqui sobre essa situação na qual a gente está passando agora, situações realmente importantes
do nosso mundo, do nosso país. A gente advoga aqui pelo Sul Global, pelos BRICS, pela força aí da nossa população aí do Brasil, pela união do Brasil, pela coesão social, pela preservação dos nossos biomas. Enfim, a gente não somos preservacionistas, a gente acha que o ser humano está em primeiro lugar, mas ele tem que estar em harmonia com a natureza, né? Esse é o legado que a gente recebeu aí dos povos originários, né, que nos ensinaram a sobreviver nos trópicos, né, e ao qual a gente deve eternamente gratidão, né, por sermos quem nós somos, né. Se você parar para pensar, olha, o Caramuru lá, que era Diogo Alves, que era um náufrago, e que viveu entre os Tupinambás e que teve mais de 300 filhos, né, teve parece que 30 ou 40 esposas. Ele era quase que um rei na tribo dos Tupinambás. Então você vê que nós descendemos todos de índios também, né? Enfim, é o Brasil, né? Pessoal, então dá o nosso like aí, faz um comentário, traz um seguidor para o canal, verifique se você está seguindo o canal, se você gostar do canal, replique aí nas suas redes, canal da Livre Comunicação, Livre Expressão, canal da mídia alternativa, da mídia independente. Foi seu interlocutor aqui, Helder Araújo, e me despeço aí agradecido pela sua atenção. Vamos em frente, até a próxima e fiquem com Deus.